Olá, finalmente chegamos aqui à nossa quinta aula da semana estoica. Vamos encerrar essa semana com chave de ouro, falando desse cara, desse estoico. Esse é aquele estoico na regra, o grande imperador Marco Aurélio. Seu nome de batismo, Marco Catílio Severo Annio Vero. Olha isso, olha o nome do homem. Esse cara foi o grande imperador Marco Aurélio, um dos 5 grandes imperadores de Roma. Vamos lá, vamos falar desse homem. Marco Aurélio nasceu em Roma no ano de 121 depois da era cristã. Logo aos 3 anos, o seu pai faleceu, Marco Vero, bateu lá as botas e virou estrelinha. E ele foi morar com sua mãe e seus avós paternos, que assumiram ali a sua educação. Seu avô paterno se chamava Antonino Pio e já era da realeza, já era da corte. Então, Marco Aurélio, desde pequeno, já andava ali pelo Palácio Real. E na época o imperador era Adriano, que era um dos 5 grandes imperadores. E Adriano sempre viu em Marco Aurélio um rapaz, um garoto muito reto, muito correto com as coisas. Ele percebia que Marco Aurélio não se deixava levar pela aquelas belezas e riquezas, facilidades que ele tinha dentro do Palácio Real. E Adriano gostava de levar Marco Aurélio para caçar. E ele percebia que, fora o talento acadêmico que Marco Aurélio tinha, ele na caça também ia muito bem, porque ele demonstrava coragem, muita calma e firmeza nas ações. Isso tudo foi encantando Adriano. E Marco Aurélio foi crescendo, e cada vez Adriano continuava mais encantado, porque via que Marco Aurélio mantinha ali uma postura muito regrada nas suas vestimentas, no seu comportamento, e isso encantou até o ponto que Adriano, não tendo filho, chamou Antonino Pio, né, e fez um acordo com ele, dizendo que eu vou te eleger imperador, mas com a condição de que você coloque Marco Aurélio como seu sucessor. Porque Adriano não poderia colocar Marco Aurélio como seu sucessor direto, porque Marco Aurélio não era descendente direto dele. E Antonino Pio já era da realeza, então ele poderia passar, já que ele não tinha filho. E assim foi feito. Quando Adriano faleceu, Antonino Pio assumiu o Império de Roma. Desta forma, o próximo sucessor seria Marco Aurélio. Só que, quando o Antonino Pio assumiu o Império, ele teve que se mudar, obviamente, para o Palácio Real, e Marco Aurélio teve que ir junto, e Marco Aurélio não gostou. Ele queria continuar morando com a mãe dele. Ele preferia, porque para ele queria ser filósofo e escritor, não queria ser imperador. Ele não gostava dessa ideia de ser imperador. Mas teve que se mudar para lá, porque era o sucessor. E lá ele foi. E mesmo dentro do palácio, mesmo sabendo que ia ser o sucessor do imperador, ia ser o próximo, ele continuou naquele ritmo dele, estudando filosofia. Inclusive estudou filosofia com Júlio Rústico. Júnior Rústico é o nome do filósofo que era inclusive um filósofo estoico e foi general de Roma e era cônsul de Adriano. Então o cara que também já estava acostumado ali com aquela vida e era, como eu acabei de falar, estoico. Então foi com ele que Marco Aurélio, minha cabeça tá ruim, que Marco Aurélio cresceu aprendendo filosofia. E desde pequeno Marco Aurélio já gostava de Epiteto e Sócrates. Meio que seguiu ali o ritmo do Sêneca, né? Desde pequeno já estudando filosofia, estudando retórica. Assim foi Marco Aurélio. Realidades diferentes, porque ele já estava na corte, mas ele já foi desde novo estudando filosofia, amando filosofia. Disse que Marco Aurélio, desde pequeno, já tinha aqueles hábitos muito simples. As vestimentas dele eram simples, mesmo dentro do palácio. Ele se alimentava de forma simples, né? E também ele gostava de dormir em chão duro, que segundo ele era para forjar a sua personalidade, a sua ética. Então ele dormia já em chão duro para fazer isso, para se manter sempre ali, ó,
controlado. Então ele já tinha desde pequeno essa autovigilância com ele, né? Então você percebe que Marco Aurélio já vinha de caráter esse posicionamento estoico. Enfim, aos 19 anos, Marco Aurélio já era cônsul de Roma. E cônsul era o maior cargo que existia. O maior cargo público que existia em Roma era ser cônsul. E ele com 19 anos já era cônsul. E por mérito, não foi por indicação não. Aos 40 anos, em 1161 depois de Cristo, Marco Aurélio se torna o imperador de Roma, né? O grande imperador de Roma. Com 40 anos ele era o cara mais importante, mais poderoso do mundo. E o que isso mudou com Marco Aurélio? Nada. O cara continuou agindo da mesma forma. Tanto que o seu primeiro ato foi nomear o seu irmão adotivo, que se chamava Lúcio Vero, como co-imperador. E por que ele fez isso? Porque Lúcio Vero era tão amado pelo imperador Adriano quanto ele. Ele tinha muito respeito pelo imperador Adriano. Aliás, o imperador Adriano foi um dos 5 grandes imperadores de Roma. Então o primeiro ato dele já foi esse ato altamente estoico. Então Lúcio Vero ajudava ele a administrar Roma. Só que a vida de Marco Aurélio não foi fácil. A vida deu muita paulada nele. 4 anos depois que ele assumiu o império, aconteceu uma pandemia de varíola que atacou Roma e ficou conhecida depois como a peste antonina. Essa pandemia, em 66, começou em 65, mas foi atingir Roma em 66, arrasou com as vidas em Roma. Chegava a morrer 2.000 pessoas por dia. Isso te lembra alguma coisa aí, alguns anos atrás que a gente teve por aqui, uma tal de Covid? Pois é. Só que naquela época a gente não tinha a saúde e o conhecimento que nós temos hoje. Então imagina o estrago que fez em Roma naquela época. Fora isso, foi um período de muitas guerras. Então Roma estava sempre em muitas guerras. Juntando essas coisas, exauriu o caixa de Roma. E aí nós pensamos, obviamente, né? O imperador, para poder recuperar, refazer o caixa, fazer o quê? Vai aumentar os impostos das províncias. Não com Roma, não com o imperador Marco Aurélio. O que ele fez? Novamente está lá o estoico. Ele pegou todos os ornamentos, todos os objetos de valor que tinha no Palácio Real e vendeu. Vendeu tudo. Com esse dinheiro, ele conseguiu passar por essa fase e administrar Roma. Olha que cara estoico. Meu, o cara era raiz. Aquele cara já nasceu estoico. E vida que segue. Só que o cara tomou paulada. Veja bem, ele perdeu a esposa dele. Ele teve 13 filhos e perdeu 8 dos 13 filhos. Então Marco Aurélio foi muito cobrado, foi muito exigido pela vida, e talvez por isso ele tenha nascido tão estoico, e talvez por isso também ele tenha gostado tanto de Epiteto, né? Porque ele aprendia muito, ele via muito em Epiteto o que ele era, só que um para cada lado, um era escravo, o outro era imperador. Então, gente, não tem muito mais que falar dele. Inclusive, ele fazia, né, o diário que ele tinha, que é tão famoso. Ele começou com esse diário até um pouco influenciado por uma frase de Epiteto, que Epiteto disse: escreva, leia em voz alta, converse como você mesmo, converse com você mesmo e com outras pessoas sobre eles. Então isso estimulou ele sempre escreveu o diário, porque também o diário era uma autovigilância que ele tinha. Era uma forma dele estar sempre com atenção no comportamento dele, não ceder ao poder do império. Então isso eu acho muito legal. O cara simplesmente ele não era, eu nasci assim, beleza, vamos bola aqui, né? Vamos tocar o barco. Não. Ele já nasceu assim, mas ele ficava ali treinando, ele ficava ali atento ao comportamento dele, ele nunca abriu a guarda. Isso é que eu acho bacana em Marco Aurélio, porque ele simplesmente não era como era porque era um dom, ele nasceu dessa forma, é porque ele era autovigilante, ele passou a vida dele desde pequeno, tanto é que garoto, como já falei, ele dormia em chão. Então, quer dizer, desde pequeno ele já era um cara que se cobrava o comportamento e as ações. E assim foi a vida inteira dele. Então, para encerrar, eu vou colocar aqui algumas frases dele que eu acho muito interessantes e muito legais. A fama é passageira e vazia. Aplausos e vivas
eram apenas mãos e línguas em movimento. E para encerrar, você deve construir sua vida ação por ação e se contentar se cada uma delas alcançar o objetivo na medida do possível. E ninguém pode impedi-lo, mas haverá alguns obstáculos externos. Talvez, mas não há obstáculos para agir com justiça, autocontrole e sabedoria. Tem mais o que falar, né? Eu acho que com essa frase eu encerro essa semana com a régua lá em cima. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanharem essa semana, esses vídeos. Deem o seu like aí, né, como falam, e coloque seus comentários, digam o que acharam e vamos em frente continuar nesse nosso estudo sobre estoicismo. Bom dia a todos.